Olá, concurseiro e concurseira! Tudo bem contigo? Seja bem-vindo ao canal Questões para Concurso. Hoje, trouxemos um caderno de questões sobre a Lei Orgânica e o Estatuto do Funcionário Público de Santo André. Não esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal. E ativando o sininho de notificações, você ficará sabendo dos nossos vídeos em primeira mão. Bons estudos! De acordo com o regramento instituído pela Lei Orgânica do Município de Santo André, é correto afirmar que o presidente da Câmara pode tomar iniciativa para proceder à convocação extraordinária da Câmara no período de recesso somente com a seguinte finalidade. Alternativas: A. Deliberar sobre perda de mandato do prefeito, sobre casos previstos em lei. B. Tomar compromisso e dar posse ao prefeito e do vice-prefeito. C. Deliberar sobre questões ocasionadas por situação de emergência ou de calamidade pública do município. D. Solicitar intervenção do município nos casos admitidos pela Constituição Estadual. Alternativa correta. Alternativa B. Tomar compromisso e dar posse do prefeito e do vice-prefeito. Gente, é o artigo 31 da Lei Orgânica. A convocação extraordinária da Câmara somente possível no período de recesso, far-se-á. No inciso 2 diz o seguinte: pelo presidente da Câmara para o compromisso e posse do prefeito e do vice-prefeito. Ok? A gente entendendo a lei, a gente consegue responder as questões. Eu percebi que está com uma dificuldade da gente conseguir a Lei Orgânica de Santo André. No site da Prefeitura a gente não consegue entrar. Você está com essa dificuldade também? Deixa aqui nos comentários pra gente qual a dificuldade que você está tendo sobre esse concurso ou qualquer outro concurso que você queira que a gente faça para você. Tá certo? Nós vamos colocar a Lei Orgânica aqui no canal para poder auxiliar vocês. Mas eu gostaria de saber como a gente pode ajudar vocês. Qual que é a sua necessidade, ok? Vamos para a próxima. Artigo 42 da Lei Orgânica de Santo André é da competência exclusiva do prefeito a iniciativa dos projetos de lei que disponha sobre, exceto: a. Manutenção da Guarda Municipal, bem como fixação ou modificação de seu efetivo. B. Serviços públicos. C. Criação, estruturação e atribuições das secretarias e órgãos da administração. D. Autorizar a abertura de créditos suplementares ou especiais, através de anulação parcial ou total da dotação da Câmara. Alternativa correta. Alternativa D. Autorizar a abertura de créditos suplementares ou especiais, através de anulação parcial ou total da dotação da Câmara. É o artigo 43. Mas por que essa está errada? O artigo 43 diz o seguinte: é da competência exclusiva da mesa a iniciativa de projetos de lei que, inciso 1, autorizem a abertura de créditos suplementares ou especiais através de anulação parcial ou total da dotação da Câmara. Ok? Então, não é competência do prefeito, é competência da mesa. Ok? A gente tem que ficar atento às questões porque eles colocam artigos próximos e podem confundir a gente. Então, a gente entendendo a lei, a gente vai saber. É claro que é difícil a gente compreender cada artigo da lei e saber onde está, o que aquele artigo está dizendo. Porém, a gente consegue entender a competência de cada pessoa pública, ok? Cada cargo público, ok? Vamos para a próxima? Assinale a alternativa incorreta. Artigo 8 da Lei Orgânica de Santo André, cabe à Câmara, com a sanção do prefeito, dispor sobre as matérias de competência do município e, especialmente, a. Votar o orçamento anual e plurianual de investimentos, a lei de diretrizes orçamentárias, bem como autorizar a abertura de créditos suplementares e especiais. B. Eleger sua mesa, bem como destituí-la na forma regimental. C. Dar e alterar a denominação de próprios vias e logradouros públicos, bem como autorizar a mudança de denominação. D. Autorizar a aquisição de bens imóveis, salvo quando se tratar de doação, sem encargos ao município. A alternativa incorreta é a alternativa B.
eleger sua mesa, bem como destituí-la na forma regimental. Gente, o artigo 9º da Lei Orgânica diz o seguinte: a Câmara compete privativamente, entre outras, as seguintes atribuições. Inciso 1, eleger sua mesa, bem como destituí-la na forma regimental. Ok? Então, não cabe ao prefeito destituir a mesa, e sim a própria Câmara Municipal. Tá certo? Vamos para a próxima? Artigo 12 da Lei Orgânica de Santo André: perderá o mandato o vereador, exceto a. que perder ou tiver suspenso os direitos políticos, b. que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado, c. quando o decreto a Justiça Eleitoral nos casos previstos no Tribunal de Contas do Estado, d. cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. A alternativa incorreta é a alternativa C, quando o decretar a Justiça Eleitoral nos casos previstos no Tribunal de Contas do Estado. Mas por que ela está errada? Porque no artigo 12 diz o seguinte: perderá o mandato o vereador, no inciso 5, quando o decretar a Justiça Eleitoral nos casos previstos na Constituição Federal, ok? Não tem nada previsto no Tribunal de Contas. A lei não diz isso no artigo 12, tá certo? Então a gente tem que prestar atenção na lei. Vamos para a próxima? O artigo 3º da Lei Orgânica de Santo André: ao município compete, além das atribuições contidas nas Constituições Federal e Estadual, prover a todo quanto respeite aos assuntos de interesse local, tendo por objetivo o pleno desenvolvimento de suas funções sociais, garantindo o bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, exceto a. elaborar plano diretor, b. adquirir bens, inclusive mediante desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, c. fiscalizar a venda de fogos de artifício e similares na forma da lei, d. permitir o uso de estabelecimentos gráficos, jornal, estação de rádio, televisão, serviço de alto-falante ou outro meio de comunicação de sua propriedade ou com recursos pertencentes aos cofres públicos, para propaganda político-partidária. Alternativa incorreta, alternativa D. Permitir o uso de estabelecimentos gráficos, jornal, estação de rádio, televisão, serviço de alto-falante ou outro meio de comunicação de sua propriedade ou com recursos pertencentes aos cofres públicos para propaganda político-partidária. É o artigo 5º, inciso 1º, ok? Ele fala das vedações do município. Então é vedado o uso de estabelecimentos gráficos, jornais, estação de rádios e etc., como está escrito aí no inciso 1º do artigo 5º, tá certo, gente? Vamos para a próxima? Agora a gente tem uma questão aqui do Estatuto do Funcionário Público. Vamos lá? O Estatuto do Funcionário Público de Santo André e seu artigo 167 vincula expressamente uma série de proibições ao servidor público, dentre as quais não se encontra a. praticar a usura em qualquer uma de suas formas, b. entreter-se durante as horas de trabalho em leituras estranhas ao serviço, c. empregar material de serviço público em serviço particular, d. comparecer ao serviço sob efeito de álcool ou substâncias entorpecentes. Alternativa correta, alternativa D. Comparecer ao serviço sob efeito de álcool ou substâncias entorpecentes. Essa questão não está prevista no Estatuto do Funcionário Público. E a gente sabe que álcool e substâncias entorpecentes é uma questão de saúde pública, ok? É uma questão muito controversa que já foi julgado sobre poder mandar embora por justa causa ou não. Então, a gente vai deixar isso para o judiciário, para a gente não entrar nesse mérito de pode ou não pode, porém, na lei, no Estatuto do Funcionário Público de Santo André, no artigo 167, não consta essa questão, ok? Então, vamos partir desse princípio, tá certo? Vamos para a próxima?
Considerando as regras incertas do Estatuto do Funcionário Público de Santo André, a promoção que se processa automaticamente por biênio de efetivo exercício do servidor público municipal é denominada promoção A. Automática, B. Vertical, C. Horizontal, D. Bienal. Alternativa correta, alternativa C. Horizontal. O artigo 29 do Estatuto do Funcionário Público diz que há 2 tipos de promoção, e o inciso 2 diz que a promoção horizontal que se processa automaticamente por biênio de efetivo exercício no serviço público municipal. Ok? Sem segredo, entendendo a lei, a gente consegue responder as questões. Se você quiser que a gente coloque o Estatuto do Funcionário Público, que eu sei também que está difícil de encontrar, a gente coloca para vocês a leitura aqui. Só pedir para a gente nos comentários que a gente coloca sem problema nenhum. Tá certo? Vamos para a próxima. Nos termos da Lei Orgânica do Município de Santo André, indique dentre as alternativas abaixo hipótese em que não é admitida a convocação extraordinária da Câmara Municipal no período de recesso. A. Por partido político representado na Câmara Municipal. B. Por maioria absoluta dos vereadores. C. Pelo presidente da Câmara para compromisso e posse do prefeito e do vice-prefeito. D. Pelo prefeito quando este a entender necessidade. Alternativa correta, alternativa A. Por partido político representado na Câmara Municipal. Mas por que essa está incorreta? Por que o partido não pode? Porque o artigo 31 diz o seguinte, que a convocação extraordinária da Câmara somente possível no período de recesso far-se-á 1. Pelo prefeito, quando este a entender necessária. B. Pelo presidente da Câmara para o compromisso e a posse do prefeito e do vice-prefeito. E 3. Por maioria absoluta dos seus membros. Tá certo? Não tem nada falando sobre partido representado na Câmara. Vamos para a próxima? Nos termos da Lei Orgânica do Município de Santo André, o Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composta de vereadores representantes do povo, e cada legislatura terá a duração de A. 6 meses, B. 1 ano, C. 2 anos, D. 4 anos. Alternativa correta, alternativa D. 4 anos. O artigo 6º da Lei Orgânica diz o seguinte: o Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composta de vereadores, representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional em pleito direto. E o parágrafo 1º diz que cada legislatura terá duração de 4 anos, compreendendo cada ano uma sessão legislativa. Ok? Gente, eu vou agradecer a presença de vocês até aqui. Se você gostou, curta, compartilhe com um amigo que também está fazendo o concurso de Santo André. Deixe nos comentários o que você necessita, o que está precisando para estudar para esse concurso, o que você não encontra. A gente quer te ajudar e tudo que você precisa você vai encontrar aqui nesse canal, ok? Então, até a posse!